E aí, turminha do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Começando agora aqui mais uma, né, aulinha do sexto ano, para a gente começar a entender e continuar ali entendendo sobre o que? A formação e a estrutura do nosso planeta, né? E agora começando a falar um pouquinho exatamente sobre o que? Sobre os movimentos das placas tectônicas e a deriva continental. O que é isso, né? O que significa isso? É aquele movimento que a gente não percebe, porque ele acontece na parte interna, debaixo da superfície do solo. Como a gente tinha dito, nosso planeta ele tem alguns movimentos, entre eles o que? Nós temos o de translação, o de rotação e o movimento interno, de dentro do planeta. Ou seja, por dentro, por baixo do nosso planeta, né, dos nossos pés, está acontecendo muita movimentação. Só que é claro que a gente não percebe isso. Como é que funciona esse processo aqui? Ó? Lembra daquela imagem que eu passei para vocês? Crosta, manto terrestre, núcleo e tudo mais? Tentando imaginar aqui, ó, a superfície da Terra, por baixo aqui o manto terrestre, o núcleo. O que acontece? O manto terrestre, aquela parte que nós falamos, né, que é líquida, feita de magma, rocha derretida e tudo mais, ele não fica quietinho não, ele fica em constante movimentação. Que tipo de movimentação? Principalmente o que? Da região, movimentação aqui líquido, né? Como o líquido ele é mais quente, né? O líquido quente, a tendência dele é subir, ele chega próximo à superfície, né? Vai caminhando aqui aonde ali é mais, vamos dizer assim, mais frio, então ele vai esfriando aqui, conforme ele esfria, ele retorna para mais próximo do núcleo que é mais quente, e nisso daí vai se formando o que? Um ciclo, né? A mesma coisa acontece aqui. E nas regiões aonde ele chega fazendo a pressão, né, aqui para cima, é aonde o que? A crosta terrestre sofre uma grande pressão. O que está acontecendo aqui? Tá vendo que ela parece que está começando a rachar? É exatamente porque a pressão que o magma está fazendo aqui. Normalmente aqui vai acontecer uma atividade vulcânica. E por baixo, o magma ele vai estar em constante movimentação. Qual que é a consequência disso? Ele vai ficar empurrando a crosta terrestre de um lado para o outro. Então, o que acontece? Nós temos os movimentos internos ali do nosso planetinha. Vamos tentar entender isso aqui no desenho que fica mais quietinho, paradinho. Então, o que acontece? Nós já sabemos que o nosso planeta ele não é estático. Deixa eu mudar só a canetinha aqui. Nós já sabemos que ele não é estático, ou seja, ele está em constante movimentação. Ficou tudo torto ali, ó. Ele está em constante movimentação. Então, o que acontece aqui? São chamados movimentos internos e externos. Os movimentos externos nós já sabemos que é de rotação e translação, mas o movimento interno é aquele que nós vimos na imagem anterior, que é esse que acontece por dentro do nosso planeta. Como é que funciona isso aqui? Ó? Nós temos o que? A região do núcleo do nosso planeta, que ele é extremamente quente. Nós temos a parte do manto terrestre e a parte da crosta terrestre. O que acontece? O núcleo ele é extremamente quente. Todo líquido, quando ele está sendo aquecido, qual que é a tendência dele? É sempre o quê? Subir. É sempre subir. Conforme ele vai subindo, o que vai acontecendo? Ele vai se afastando da região mais quente. O que acontece? Aí ele começa a se resfriar, mas ele não se resfria por completo. Por quê? Porque no meio do caminho, olha aqui, ó, tem a crosta terrestre bloqueando que ele saia do lugar. Então, o que acontece? Ele vai fazer um ciclo. Então, enquanto ele está aqui na região mais afastada do núcleo terrestre, o que está acontecendo? Ele vai se resfriar. Conforme ele vai se resfriando, a tendência do produto mais frio, ele fica mais denso, mais pesado, a tendência dele é descer. Chegou mais perto do núcleo, que é um lugar muito quente, ele começa a aquecer de novo e ele vai voltar a subir. E vai fazendo o quê? Uma espécie de ciclo do magma, aqui da terrestre. Então, essa que é a característica disso daí, ou seja, eles são, o manto terrestre está em constante movimentação. E qual que é a consequência disso? Ele vai ser responsável por movimentar as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São as partes do planeta, da crosta terrestre, entre cada uma dessas rachaduras. Vamos tentar entender aqui. Ó. Olha só esse mapinha aqui, Como a gente até viu naquele filme que mostrou a origem da Terra, o que acontece? Esse aqui é o mapa mundi que a gente conhece.
Só que a crosta terrestre, ela não é toda inteirinha, né? Ela é toda rachada, né? Rachada por quê? Por causa daquele processo, né? Crosta terrestre muito fina, muita pressão, com material muito quente, líquido que faz muita pressão para tentar sair. Então a crosta terrestre ela é toda rachada, ela é toda trincadinha, né? E o espaço entre uma rachadura como essa daqui e como essa daqui, esse pedaço aqui, por exemplo, é chamado de placa tectônica. Esse aqui é uma outra placa tectônica, esse aqui é uma outra, esse outro aqui é uma pequenininha, uma menorzinha ainda, e por aí vai. Isso aqui é uma placa tectônica, uma grande extensão de crosta terrestre, né, cercada ali pelas rachaduras da crosta terrestre. E essas placas, gente, elas não ficam quietinhas, não, elas estão sempre em constante movimentação. Por quê? Por causa desse processo aqui, ó, né? Conforme ele vai fazendo pressão, o que acontece, né? Fez pressão aqui, a tendência é empurrar esse lado para cá e esse lado para cá. Então, a tendência é o quê? A crosta terrestre ela vai sendo sempre alterada. E aí aquela situação, né? E essa placa aqui vai acabar empurrando essa, que vai acabar empurrando essa. Elas se encontram, se chocam, se afastam. Então, esses aqui são o quê? Os movimentos das placas tectônicas, né? E isso é responsável exatamente para fazer o quê? Né? Isso é responsável pela formação dos continentes, pela formação do relevo, né? Pela movimentação dos continentes. Sabia que os continentes ficam em movimento? Né? Por exemplo, o Brasil, a cada ano que se passa, ele se afasta alguns centímetros em relação à África. Né? Por quê? Porque a placa tectônica está se movimentando para esse lado aqui e essa placa tectônica se movimentando para esse lado aqui. E o que acontece com o meio aqui? O que está acontecendo? Está formando um buraco? Exatamente, está formando uma rachadura, aonde tem o que? Extravasamento de magma, atividade vulcânica, que aqui é por baixo do oceano, e tem surgido ali, né, uma atividade montanhosa nessa região. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa área aqui. Né? Mas o que acontece? É uma das características ali, né, é uma das características, né, da formação ali do relevo terrestre. Né? Então, isso aqui são as placas tectônicas, são esses pedaços aqui de terra, né, cercado pelas rachaduras da crosta terrestre. Né? Pois é, gente. Então, voltando aqui, né, as placas tectônicas são isso, né? São essas características, né, de grandes territórios aqui do nosso planeta, cercado principalmente, né, pelos limites das placas tectônicas, que são as fissuras, né, as rachaduras do planeta. O que acontece ali? Como é que ela se movimenta? Qual que é a consequência disso? Né? Então, olha só, como a gente tem o quê? A crosta terrestre, que ela é fininha, está cobrindo uma parte, né, interior do planeta, que ela é extremamente quente, né? Ela é extremamente quente, como nós já vimos, movimentos que fazem muita pressão na superfície, acaba que as placas tectônicas elas vão o quê? Elas vão se movimentando entre as rachaduras. Né? E isso é fundamental para quê? Para a construção do relevo, para a construção, para a separação dos continentes, né? E para a construção, para a movimentação, né, da crosta terrestre. Olha só essa imagem anterior aqui, está vendo aqui a separação das placas tectônicas? O que acontece? Aqui essas setinhas aqui, ó, elas indicam a movimentação que as placas tectônicas elas estão fazendo. Né? Então, olha só, essa daqui ela está fazendo a movimentação aqui nesse sentido, essa aqui está fazendo nesse sentido. Então, aqui está tendo o quê? Uma separação de placas tectônicas. Já do lado de cá, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui a direção que elas estão se movimentando. Uma está se chocando com a outra. Né? E por aí vai. Aqui, se ela está se chocando aqui nesse sentido, aqui ela está fazendo uma pressão de separação para cá. Né? Essa aqui já é um movimento de separação de placa tectônica. Então, o que acontece? Né? Dependendo da região, olha aqui, ó, aqui elas estão se separando. Aqui elas estão se chocando. Né? Então, o que acontece? Esses movimentos é que aos pouquinhos eles vão moldando o nosso planeta Terra. Né? E aí você vai vendo o que? As principais características aqui. Ó. Né? Então, isso é fundamental para a formação continental do nosso planeta.
Tanto que, quem já ouviu falar, né, que antigamente, há milhões de anos atrás, o nosso planeta ele tinha o quê? Um único apenas continente. E depois ele foi se separando e se moldando até essa situação que a gente tem aqui nos dias atuais, né? Então a gente consegue tentar entender isso exatamente por causa do quê? Das placas tectônicas. E olha só, em alguns casos a gente consegue até entender também, né, o contorno dos continentes, como que eles fazem o encaixe. Olha só, esse contorno aqui, ó, em relação aqui, né, à América do Sul, especificamente, né, a costa, né, o litoral do Brasil, se você parar para pensar, ele dá um encaixezinho quase perfeito com esse contorno aqui, ó. Se você pegar isso aqui e chegar ele pertinho aqui, ó, né, vai perceber que isso aqui ele encaixa quase que perfeitamente, ou seja, essa região já foi juntas, unidas um dia. Esse contorno aqui com isso daqui, ele se encaixaria perfeitamente aqui, né? Então, o que acontece? O que aconteceu para se separar? Exatamente aquele movimento das placas tectônicas. Vamos tentar ver agora aqui, ó, só para a gente ver como que era antes e como que está agora, né? Aqui, ó, né? Aqui nós temos, né, a gente observar aqui, né? Antigamente, o único continente que era a Pangeia e como que ele vai movimentando. Observe esse mapinha aqui, a gente vai ver como que é a situação atual. A gente observar, né, lá, o contorno dos continentes, a gente observa como que ele vai se separando. Antigamente era um único continente que era a Pangeia, depois separou em dois, que era a Laurásia e Gondwana, e depois ele foi se separando até a formação atual que nós temos no nosso planeta, né, lá. Tudo um só. Aqui, ó, olha aqui nesse da América da América do Sul, o que era a África, tá vendo que eles eram juntinhos, né? E assim vai, né? Então o que acontece? Essa que é a característica, né, da formação continental e da movimentação dos continentes. E isso continua até hoje, né? Exatamente por quê? Por causa, né, dessa movimentação que acontece, né, no interior do nosso planeta. Tem que lembrar o que? Tudo que se relaciona à movimentação rochosa, estrutural, é sempre muito demorado. Olha aqui, ó, né? Olha o tempo, olha o período aqui, ó, que está demonstrando aqui, ó, né? Hoje, né? Beleza, mas como é que ele era? Olha lá, ó. Começou isso há 225 milhões de anos atrás, quando era um só, né? Depois 200 milhões, depois 135 milhões, né? 65 milhões de anos atrás e nos dias de hoje, né? Então, só para a gente tentar entender como que era, né? Formação aqui, ó, um único continente. Tinha essa característica aqui, né? De repente ele começou a se separar, né? Se formou dois continentes, que é a Laurásia e o Gondwana, né? E olha só, aqui já tinha mais ou menos parecido o continente africano, aqui a América do Sul. Aqui já começou uma outra separação. Olha a divisão aqui acontecendo, ó. Estão vendo como é que já foi separando, né? Aqui já era uma formação um pouco diferente, né? E aqui a situação atual. Olha como que foi o processo de evolução, né? Daqui, né? Depois ele vem para cá até a situação que nós temos hoje, né? Então, gente, aqui só explicando um pouquinho, né, sobre a característica, né, do movimentação da crosta terrestre. Então, aquele mapinha anterior, né, tá lá, a gente observar muito bem, né, o mapinha abaixo acontece, né, ele aqui indicando as setinhas, né, e a posição, ó lá, direção das placas tectônicas indicada pelas setinhas, né. Aqui a linha de preto é o limite dos países, né, e de vermelho é o limite das placas tectônicas. Então, observe que aqui nós temos o quê? Né, a movimentação grande de placas tectônicas, né? E olha só que interessante, cada região, né, nós temos um movimento de placa tectônica diferente, né? Olha aqui, essa região aqui, ó, né? Tá vendo aqui? Já ouviram falar que no Japão tem bastante terremoto? Por quê? O Japão, gente, é esse país aqui, ó, nessa ilhazinha aqui, ó. Olha aqui, ó, no meio do Japão passa uma divisa de placa tectônica. Então ele movimenta bastante aqui, por isso que ela tem muito terremoto. Depois nós vamos falar só disso, né? E aí, né, tem região que se afasta, então geralmente tem muita atividade vulcânica, né? Então nós temos o que? Normalmente aonde tem encontro de placa,
Normalmente, onde tem encontro de placas tectônicas ou afastamento, você vai ter ou atividade vulcânica ou atividade sísmica, né, que são os terremotos. E aqui está mostrando, né, a movimentação das placas tectônicas, né? O Brasil, por exemplo, por que não tem nenhum dos dois? Porque o Brasil está muito afastado de qualquer limite de placa tectônica, né? Então, por isso que nós não temos esse tipo de atividade por aqui, nem vulcânica, nem de terremoto, né? Então, vamos lá. Deu a observar o quê? Que dependendo da região, nós temos diferentes movimentos de placas tectônicas, né? Esse aqui está se afastando, esse aqui está se afastando, né? Olha só, essa aqui, ela está se juntando, ela está batendo uma na outra, chocando uma com a outra, né? Esse aqui, tá vendo esse aqui, ó, que é diferente, ó? Aqui, ó. É um movimento deslizante, ela está passando uma do ladinho da outra, né? Então, o que acontece? Dependendo da região, nós temos movimentações diferentes das placas tectônicas. E aí, cada uma vai ter a sua consequência, né? Você tem o que? O movimento convergente. O que é o movimento convergente? É quando acontece o que? O choque, ou seja, uma vai de encontro com a outra. Olha aqui, ó, essa placa tectônica nessa direção e essa placa tectônica ela está indo nessa direção. Ou seja, uma placa tectônica ela vai se chocar com a outra. Normalmente, quando isso acontece, tem o quê? Qual é a principal consequência disso? Né? Normalmente é o que? A chamada formação de cadeias de montanhas, né? Ou seja, acontece a formação porque essa placa tectônica ela vai se chocar com essa e a tendência é ou essa daqui, uma das duas que pode se dobrar e formar a cadeia de montanhas, ou às vezes ela forma rachaduras, né? Por onde vai sair o magma, aqui está vendo? Por onde vai ter uma atividadezinha vulcânica, né? E esse magma vai formar também cadeia de montanhas por aqui. Um exemplo de região de choque de placas tectônicas, né? Que é exatamente essa daqui, ó. Né? Olha aqui, está tendo choque de placa pertinho da América do Sul. Resultado, né? A cadeia de montanha Cordilheira dos Andes, né? É uma das consequências ali. Depois, os chamados movimentos divergentes, é quando a placa tectônica ela está se afastando. Quando ela se afasta, né? Olha só, está até mostrando um planeta aqui onde é que tem, ó, entre, né, a América e a Ásia, e a África e a Europa. Você tem uma grande movimentação divergente aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Está saindo essa afasta para cá, essa afasta para cá, e está surgindo aqui o que? Uma chance de passagem, de saída pro magma. Só que o magma ele vai sair e vai encontrar o que em cima dele? Água do mar gelada. Ou seja, o que vai acontecer? Ela vai se resfriar e vai formando rochas muito rapidamente. O que está acontecendo aqui? Está formando uma outra cadeia de montanhas que talvez daqui a alguns milhões de anos pode ser que surja um outro continente nessa região aqui do planeta. Nós vamos ver isso? Claro que não. Nem nós, nem nossos netos, nem bisnetos, né? Mas está acontecendo, né? Ou seja, uma placa se afastando da outra, né? E aí você forma uma espécie de buraco, né? Olha só nessa imagem aqui, ó. Deixa eu tirar a linha ali, ó, né? E aí você forma uma espécie de buraco, né? Por onde você tem atividade vulcânica acontecendo. Olha aqui, uma placa tectônica, essa se afastou para o lado de cá, essa aqui se afastando para o lado de cá, né? E aqui, provavelmente, aqui no fundo desse buracão aqui, pode ser que aconteça uma atividade vulcânica de sair magma, né? E aí é uma outra consequência, né? E você tem esse aqui, que é o chamado movimento transformante ou transcorrente, é quando uma placa tectônica ela desliza sobre a outra, ela não se afasta e nem choca, nem bate uma na outra, ela apenas passa uma do ladinho da outra, né? Essa aqui é a mais famosa do mundo, fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Lá na região chamada Falha de San Andreas, né? Então, o que acontece ali? Ali você tem um deslizamento de placas tectônicas, né? E aí você tem o que? Na região, algumas, né, o desnivelamento das áreas. Olha só o que acontece lá, né? Aqui, ó, né, uma foto aérea, né, da placa tectônica se deslizando de uma região sobre outra, né? Aqui também, aqui o mapinha de como que ela acontece, né? Então, gente, esse foi o que? A característica das placas tectônicas e suas né, e suas consequências, formações, né, a importância dela para o nosso planetinha, né? Próxima aula a gente continua, né? Tchau, pessoal, né? A gente continua, daqui a pouquinho eu passo atividade para vocês fazerem. Até mais.